É, estamos bem no fim mesmo. E nessa conclusão, então, eu pretendo faço aqui um apanhado geral do que foi dito, né, repassando algumas coisas, e espero que essa síntese ajude na compreensão final de vocês. Partindo da demonstração da existência de Deus e passando às implicações da quarta via de São Tomás de Aquino, dos graus de perfeição, quanto à virtude da justiça, chegamos à conclusão filosófica de que, por sua natureza mesma e seu reflexo imperfeito nas espontâneas estruturas jurídico-penais das sociedades humanas, a justiça divina deve incluir necessariamente a pena eterna. Com efeito, considerando-se a unânime constatação, mesmo entre parceiros no crime, de que a impunidade é algo intrinsecamente mau, por atentar contra o bem comum, e tendo em vista que tal constatação se dá mesmo a despeito das imperfeições das cidades terrenas, de que se dizem mais ou menos justas, conforme mais ou menos próximas do ente máximo de justiça, que é Deus, disso se segue que a cidade divina, por sua natureza atemporal e absoluta justiça, tem por atributo necessário a punição do mal em grau máximo. Do contrário, não haveria na estrutura da realidade, que a partir de Deus se modula em graus decrescentes de perfeição, fundamento objetivo à espontânea estruturação jurídico-penais das sociedades humanas. Vimos também que, assim como sob a justiça distributiva humana, é condenado e privado de liberdade todo aquele que se obstina na recusa do amor ao bem, por desordem da vontade e na proporção dessa mesma desordem, mas que, cambiando-se-lhe as disposições e a vontade, a própria justiça humana embasa a misericordiosa revisão da pena, ainda que temporalmente perpétua, assim também o pecador se expõe à condenação eterna, proporcional à ofensa à dignidade infinita de Deus, pecado mortal. Mas permanece ao alcance da misericórdia divina se, arrependido do pecado ainda em vida, reorienta sua vontade pela ordenada disposição de amar e unir-se eternamente ao sumo bem, que é Deus. De onde se conclui que, se a misericórdia divina pressupõe e planifica a justiça divina, é porque esta necessariamente inclui a possibilidade da pena eterna. Com efeito, sobre o paralelo entre a justiça humana e a justiça divina, diz Santo Tomás que, abre aspas, a duração da pena concerne a disposição do pecador. Assim, umas vezes, quem comete um crime numa cidade, pela própria natureza dele, pode tornar-se digno de ser expulso totalmente da sociedade dos seus co-cidadãos, quer pelo exílio perpétuo, quer pela morte. Outras vezes, porém, não se torna digno de ser totalmente excluído da convivência com os seus concidadãos. E por isso, para poder ser um membro útil à cidade, prolonga-se-lhe ou se lhe abrevia a pena, conforme o necessário à correção, de modo que possa viver na cidade conveniente e pacificamente. Assim também, pela divina justiça, pode um se tornar, em virtude do pecado cometido, digno de ser completamente segregado da convivência com os cidadãos da cidade de Deus, o que se dá por todo pecado contrário à caridade, vínculo que dá união aos membros dessa cidade. Portanto, quem comete um pecado mortal, que é contrário à caridade, é-lhe aplicada a pena eterna de ficar para sempre excluído da sociedade dos santos. Pois, como diz Agostinho, do mesmo modo que se é excluído da cidade temporal pelo suplício da primeira morte, assim se é excluído da cidade imortal pelo suplício da segunda morte. E se a pena infligida pela cidade temporal não é considerada perpétua, é por acidente ou porque o homem não vive eternamente, ou ainda porque a cidade pode perder a existência. Mas se o homem vivesse eternamente, a pena do exílio ou de escravidão infligida pela lei humana duraria eternamente. Os que pecam, porém, sem contudo merecerem ser completamente segregados do consórcio com os cidadãos da cidade santa, como os que pecam venialmente, tanto mais breve ou diuturna lhes será a pena, quanto mais ou menos precisarem de purificação, na medida em que mais ou menos se afeiçoaram ao pecado. Regra que, pela divina justiça,
se observa no aplicar as penas deste mundo ou as do purgatório. Então, aqui São Tomás de Aquino ele faz um paralelo muito interessante entre a cidade terrena e a cidade de Deus, né? Ademais, vimos que, uma vez separada do corpo corruptível pela morte, a alma imortal... Vimos que, uma vez separada do corpo corruptível pela morte, a alma imortal, passam a faltar-lhe os mecanismos corpóreos pelos quais poderia mudar sua disposição e reorientar sua vontade para o fim último bom, propriamente humano. E São Tomás, seguindo a Aristóteles, conclui ser a felicidade eterna da visão essencial de Deus. Pelo que, por nada mais restar a desejar e conhecer, encontram repouso definitivo as potências intelectivas do homem, inteligência e vontade. Assim, queda-se fixada a vontade, boa ou má, da alma após a morte, de modo que, livremente apartada de Deus pela obstinação no pecado, a alma condenada já não pode evitar a pena eterna, pois já não lhe é possível cambiar a vontade do ódio para o amor a Deus. Logo, confirma-se a necessidade lógica da pena eterna. Por fim, sendo a escolástica o empreendimento intelectual medieval de busca da mútua iluminação entre razão e fé, entre verdades naturais e reveladas, entre filosofia e teologia, e confiante numa arquitetônica unidade doutrinal subjacente às realidades natural e sobrenatural, a doutrina cristã da ressurreição dos corpos no juízo final, integrada à necessidade metafísica da pena eterna, conduz à conclusão de que o inferno deve existir física e necessariamente, como instância local de punição eterna de almas reunidas a seus corpos ressurretos, posto que estes, por sua constituição material, serão dotados de dimensões espaciais e, portanto, ocuparão espaço. Bom, gente, agradeço muito a atenção de todos. Agora, no final, eu abro para perguntas ou observações, se ainda tivermos tempo. Bom, gostaria então só de encerrar com uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São João Bosco, Santo Tomás de